Olá, alunos da Univesp, curso de formação de professores, bem-vindos. Nós estamos na disciplina de Cálculo 4 e nesta aula 8 de hoje nós vamos falar de convergência de séries alternadas. E o conceito que está envolvido é o conceito de convergência condicional ou de convergência absoluta. É uma parte assim, muito bonita que vai dar um fecho nas análises que nós fizemos anteriormente. Qual que é a ideia básica quando eu falo em convergência condicional ou absoluta, quando eu falo em série alternada? A ideia básica são aquelas séries que não são formadas só de termos positivos. Todas as nossas análises nas aulas que antecederam, as nossas séries eram só de termos positivos. E nós só trabalhamos com séries que a gente sempre acrescentava coisas. E analisamos a questão da somatória ser finita ou infinita. Agora, nós vamos começar a considerar as séries alternadas, as séries em que há um jogo de sinal de mais ou menos nos termos. E isso muda porque se os termos podem ser positivos ou negativos, eles podem se cancelar. E isso pode facilitar a convergência da série. Lembra que uma série é convergente se aquela somatória que é infinita, a gente começa com soma finita, uma quantidade finita de termos, e faz o limite quando n tende para infinito. Se tem um cancelamento entre os termos, é mais fácil de ocorrer de que o resultado desta soma infinita, este limite das somas parciais, que isso seja finito. A palavra alternada a gente deve usar para séries em que a troca de sinal é bem organizadinha. Então, é assim, um termo é mais, o outro é menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Isso é ser alternada. Mas, e nós vamos ter um critério de Leibniz para séries alternadas. Mas outros conceitos, a ideia de convergência condicional ou absoluta, pode servir também para séries em que haja troca de sinal, mas de uma forma mais desorganizada, digamos, 2 termos positivos, 1 negativo, 3 positivos, 4 negativos, 2 positivos. Isso é uma série em que está trocando de sinal. Eu não vou usar a palavra alternada, o alternado eu vou reservar para essas que são certinho, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Mas nós vamos discutir o caso geral também, em que tem possibilidade de termos positivos e negativos se cancelando e acelerando a convergência, digamos assim. Critério de Leibniz. Pensa numa sequência que tem as seguintes características. Positivos, eu vou pôr positivos aqui porque eu vou controlar a troca de sinal daqui 30 segundos. Então, em priori, todos os termos são positivos. Tendem a zero, ou seja, os termos vão ficando pequenos. De forma decrescente. Veja, limite ir para zero não quer dizer decrescente. Uma coisa pode ir para zero oscilando, né? A coisa pode ir para zero fazendo, repicando para cima e para baixo e ao mesmo tempo ir para zero. Eu quero que ela vá para zero de forma decrescente. 3 condições. Aí eu monto a série, que é a somatória infinita destes termos, mas colocando um menos 1 elevado a n na frente. Aqui está a alternância. Eu coloquei um menos aqui na frente, ou mais, dependendo do n. Quando n é 1, menos 1 ao quadrado, quando n é 1, aqui é 2, aqui é mais. Então é A1. Daí quando n é 2, aqui fica 3, menos 1 a 3 é menos, então o A2 aparece com sinal de menos. Nesta soma que eu estou escrevendo aqui, o A1 aparece com sinal de mais, o A2 aparece com sinal de menos, o A3 aparece com sinal de mais. Esses As são aqueles que são positivos, decrescente e tendem a zero. Na minha soma alternada, eles vão aparecendo com sinais trocados. O A4 aparece com sinal de menos. E assim vai. É deste tipo de série que eu estou falando, em que os termos aparecem com esta ordenação de sinal. E o critério de Leibniz diz que toda sequência com essas características vai a zero de forma decrescente positivo quando eu alterno o sinal. Essas sequências determinam uma série, uma soma convergente. É bem simples. A demonstração disso é de uma beleza, de uma elegância, de uma simplicidade absolutamente saborosa. Olha que coisa interessante. Essa soma, né? A1 menos A2 mais A3 vai trocando. Então, olha só, tem o A1.
primeira soma, o S1, é só A1. Só somei um termo. Aí eu vou fazer o S2. O S2 é A1 menos A2. Porque o A2 entra com sinal de menos. Então aqui está o A1, que é o S1. Agora eu ponho o A2. Como eu ponho o A2, eu faço menos. Eu vou para a esquerda. Esse S1 é igual a A1. Quando eu faço menos A2, eu venho para a esquerda e caio em algum lugar aqui que tem o S2, que é menor do que o S1, porque eu fiz menos A2. Mas, como o A2, antes de trocar o sinal, eles são decrescentes, o A2 é menor do que o A1. Então eu estou para cima do zero aqui. Nunca vou passar para baixo do zero. Bom, agora eu vou fazer o S3. O S3 é o A1 menos o A2 e mais o A3. Lembra que os termos são positivos, decrescentes e estão indo para zero? Então agora no S2 eu somo o A3. Como o A3 é mais, eu vou para a direita. Mas o A3 é menor do que o A2. Quer dizer que o salto que eu dou para a direita é menor do que aquele salto que eu tinha dado antes para a esquerda. E aqui está o S3. E isso continua. Que agora quando eu ponho o S4? Vai entrar menos A4. Quando entra menos A4, eu venho para a esquerda, mas menos do que eu tinha ido para a direita. Aqui está o S4. E daí eu ponho o A5, S5. E o que está acontecendo aqui? Está espiralando. E o tamanho do salto está indo para zero, porque os termos estão indo para zero. Então essa sequência de somas parciais está espiralando em cada vez com saltos menores e, portanto, tem um limite L e a série é convergente. Essa demonstração é lindíssima, é muito bonita, muito simples. E ela nos dá, então, um critério para saber que séries são convergentes. Vocês lembram da série 1 sobre N, série harmônica, que a gente estudou algumas aulas para trás? Ela é uma série que a soma infinita da série harmônica é divergente, vai para infinito. Mas se eu colocar a alternância de sinal, aí eu tenho 1 sobre n é mais, 1 sobre n tende a zero, e claro, é decrescente, à medida que o n cresce, esses termos diminuem. E, portanto, a série harmônica alternada é convergente. Olha que bonitinho, a 1 sobre n diverge, a gente viu numa aula anterior. A mesma série harmônica com alternância de sinal, ou seja, 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, é a harmônica alternada, tá? Ela converge pelo critério de Leibniz. E, pasmem, ela converge pelo ln de 2, logaritmo natural na base E, logaritmo natural de 2. É também um resultado super lindo isso, depende de uma coisa mais para frente para a gente saber por quê. Mas é muito bonito isso, né? Essa série ln de n sobre n, quando eu alterno, começando com n igual a 2, né? Porque ln de 1 é 0, então não teria graça colocar aqui o ln de 1, começando no n igual a 2. Ela também converge pelo critério de Leibniz. Se eu não puser alternada, ln de n sobre n é maior que 1 sobre n. Então, esta série ln de n sobre n é maior que 1 sobre n. Como 1 sobre n é harmônica, diverge, então ln de n sobre n diverge também. Mas se eu alterno, converge pelo critério de Leibniz. A gente sempre tem que dar uma olhadinha naquelas três condições, né? Ln de n é positivo, e será que tende a zero? Será que é decrescente? Bom, ln de x sobre x, sim, tende a zero. E como é que eu sei que decresce? Para saber que ela é decrescente, eu calculo a derivada pela regra do quociente. Derivada do de cima, que é 1 sobre x vezes o de baixo, menos o de cima, que é ln de x, pela derivada do de baixo, que é 1, por isso que não está escrito, pelo quadrado do de baixo, 1 menos ln de x sobre x2. Observe que para x maior que e, o ln de x fica maior do que 1, ln de e é 1, para x maior do que e, o ln de x é maior do que 1, isso fica negativo, a derivada fica negativa,
e a função fica decrescente a partir de x igual a e. E, portanto, ln de n sobre n decresce como sequência a partir do n igual a 3. Tá? E, então, é uma conclusão super bonita. E vai para zero também, a gente faz por L'Hopital. Como é que eu sei que isso vai para zero? É só derivar em cima e embaixo, aplicar a regra de L'Hopital e ver que isso vai para zero. É uma coisa super bonita, super elegante. Cuidado, não é toda a série alternada que é convergente. Essa série aqui, menos 1 elevado a n, 3n mais 2 sobre 5n menos 1 é divergente. Por que eu falo com tanta naturalidade, com tanta certeza, com tanta simplicidade? Por que eu sei que ela é divergente? Vamos aplicar o critério de Leibniz? Nem precisa. Quanto que dá o limite para n tendendo ao infinito do AN, esse pedaço positivo aqui? 3n mais 2, 5n menos 1, valem os termos de grau mais alto, os termos dominantes. Esse limite é 3/5, diferente de zero, e tem aquele critério do termo geral. Não podemos fazer confusão com o critério do termo geral. Série convergente implica termo geral vai para zero. Portanto, se o termo geral não vai para zero, série divergente. Termo geral vai para 3/5. Então, a série é divergente. Vai para 3/5 quando é com mais. Quando eu ponho menos aqui alterno, ele não tem limite. Ele vai para uma subsequência, vai para menos 3/5, outra vai para mais. De qualquer maneira, não vai para zero. A lógica está invertida aqui, não vai para zero, não converge. É esse critério. Isso nos leva a um conceito importante. Tem uma coisa básica. Imagina que uma série pega uma série, sequência de números, né, formada por uma sequência que gera uma série, uma soma. Sei lá se ela é alternada ou não, mas pode ser mais, pode ser menos, pode ser bagunçada, ter um monte de positivos, um monte de negativos. Tá. Bom, suponha que quando eu pego tudo em módulo, a série é convergente. Quer dizer, quando tudo é pego em módulo, então todo mundo mais, deu convergente. Então é claro que se eu tirar o módulo e permitir trocas de sinal, vai ser convergente também, porque, claro, se ela converge quando tudo é positivo, quando eu permito que haja mais cancelamentos, a chance de convergir é maior. Tá? Nesse caso, eu digo que essa série a série sem o módulo, é absolutamente convergente, porque ela é convergente e com o módulo ela também é. Então ela chama-se absolutamente convergente. Há séries, né? Então isso aqui é um exemplo, 1 sobre n quadrado, nós vimos na aula passada, que eram as harmônicas generalizadas. Quando esse expoente aqui é maior do que 1, 2, 3, as séries são convergentes. Com alternância de sinal ou não. Isso aqui é uma PG com razão 2/5, que é menor do que 1. Razão é menos 2/5, né? Então o módulo da razão é menor do que 1. Então essas séries todas são convergentes. Com módulo e sem módulo. Portanto, absolutamente convergentes. Pode acontecer da série ser convergente com sinal, com os cancelamentos, e quando eu ponho o módulo, fica divergente. Porque quando eu ponho o módulo, eu atrapalho a convergência. Quando isso ocorre, a série chama-se condicionalmente convergente. Acabamos de ver um exemplo, a harmônica alternada. A harmônica alternada converge, a harmônica em módulo positiva diverge, então a harmônica alternada é condicionalmente convergente. Ela converge quando eu permito os cancelamentos, quando eu alterno, e diverge quando eu pego em valores absolutos. Menos 1 elevado a n, ln de n sobre n, também. Ela, como série alternada, é convergente, eu acabei de mostrar, mas se eu tirar o menos 1 elevado a n é divergente. Essa daqui também é convergente como alternada, pelo critério de Leibniz, mas se eu tirar o menos 1 elevado a n, é 1 sobre n elevado a meio, harmônica generalizada com expoente menor do que 1, divergente. Então essas daqui divergem quando eu alterno o sinal e convergem em valor absoluto. Então elas são condicionalmente. Elas convergem quando está permitindo o cancelamento e divergem quando é em módulo.
Esse conceito é sutil, a gente tem que pensar, voltar, refletir, vocês vão ter exercícios para usar, para aplicar. Chega uma hora que parece que dá uma certa... As ideias ficam um pouco embaralhadas, mas é muito bonita essa ideia. Tá? Esses conceitos são lindíssimos. Vale muito a pena refletir sobre isso. Então veja bem, são 3 possibilidades que uma série tem. Ela pode ser divergente. Acabou. Divergente, ela é divergente. Ela pode ser absolutamente convergente, que significa o quê? Converge com módulo e sem módulo. Converge nos 2 casos. Ela converge mesmo. Converge quando eu permito que ela cancele sinais, mas converge também quando eu pego em valor absoluto. Se ela já for de termos positivos convergente, ela é absolutamente convergente. E condicionalmente convergente, que quer dizer o quê? Que ela converge quando eu permito a troca de sinal, quando tem troca de sinal, quando tem cancelamento, e quando eu ponho o módulo, ela fica divergente. Então uma série tem 3 condições na vida, 3 possibilidades. Para encerrar essa aula, eu vou adiantar um pouquinho uma coisa que a gente vai discutir mais para frente, mas olha que bonitinho. Pega uma série em que tem uma incógnita, uma variável x aqui. E a pergunta é assim, para que valores de x que ela converge? Aí eu vou pegar o critério da razão, que a gente viu em umas aulas atrás, eu pego o módulo do AN mais 1 sobre o módulo do AN, pego em módulo, porque o critério da razão se aplica para séries de termos positivos. Quando eu aplico e faço a simplificação, resulta que o limite é x. Para cada valor de x que eu coloque aqui, o limite do AN mais 1 sobre o AN é x, módulo de x. O critério da razão diz o seguinte, se esse limite é menor do que 1, a série converge. Se esse limite é maior do que 1, a série diverge. Então, se aquele módulo de x for menor do que 1, ou seja, se eu estiver no intervalo menos 1, 1, a série é absolutamente convergente, porque eu acabei de mostrar que ela converge quando eu pego em módulo. Então, no intervalo menos 1, 1, ela é absolutamente convergente. Para os valores de x pequenos, a série é absolutamente convergente. Se esse x é maior do que 1, observe que ela não vai para zero, o termo geral, porque isso significa que o AN mais 1 é maior do que o AN, porque o limite é maior do que 1, então sequer está indo para zero, e ela é divergente. Então, fora do intervalo menos 1, 1, então o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, que eu acabei de concluir, que se eu estiver no intervalo menos 1, 1, a série é absolutamente convergente. Se eu estiver fora desse intervalo, de menos 1 para menos infinito, ou de 1 para mais infinito, ela é divergente. Em x igual a menos 1, se eu colocar aqui menos 1, olha que bonitinho, fica menos 1 a n, menos 1 a n mais 1. Um é par, outro é ímpar, porque são 2 números consecutivos. Então, esse produto acaba dando sempre 1, porque menos 1 é elevado a um número, menos 1 é elevado ao seguinte. Um deles é par, o outro é ímpar. Então, no x igual a menos 1, a série diverge, porque ela acaba sendo a oposta da série harmônica. Então, no menos 1, essa série diverge. E no mais 1, ela converge condicionalmente. Quando você coloca aqui 1, esse termo some, fica menos 1 elevado a n sobre n mais 1, que é a convergência condicional. Então, essa série, ela tem essas possibilidades dependendo do valor de x. Isso nós vamos estudar nas próximas aulas, que na verdade o que a gente está fazendo aqui é considerando uma série de funções. Isso é uma coisa extremamente importante. Mas eu quis adiantar esse exercício para deixar essa já mensagem. Eu posso ter séries numéricas em que tem uma variável e fazer análise em função da variável. Quando eu penso que essa variável é a variável de uma função, no domínio de uma função, eu tenho, na verdade, uma série de funções. É como se eu estivesse fazendo série em que os elementos são polinômios, são funções polinomiais. Pensa na função x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4. É como se eu estivesse fazendo série de funções. E isso nós vamos ver nas próximas aulas.
é uma coisa extremamente rica também. Legal?